Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster, produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo, com especialização em agronegócios pela Exalc USP. Hoje o nosso bate-papo vai girar em torno da gestão eficiente das máquinas no campo. Para se obter bons resultados na lavoura, é preciso estar atento a todas as etapas que envolvem a cultura. A colheita, mesmo sendo a última operação a ser realizada, exige uma maior atenção para não haver maiores perdas. A gestão dessas máquinas agrícolas, ela contempla todas as boas práticas adotadas com a finalidade de garantir um uso eficiente do maquinário, o seu melhor desempenho e a durabilidade. O investimento em uma máquina agrícola deve trazer retornos positivos para o produtor rural. Então, para a gente falar um pouco sobre gestão eficiente das máquinas no campo, a gente convidou para esse episódio Felipe Fabro, engenheiro agrônomo, com especialização em cana-de-açúcar, trabalhou 10 anos no mercado de cana como gestor de geotecnologias, preparo do solo, plantio e tratos culturais. Agora, na John Deere, ele é especialista em agricultura digital, no marketing tático. Felipe, é um prazer receber você aqui no podcast Agrotalk. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Ângela. Obrigado pelo convite. Será um prazer falar com vocês a respeito da gestão dos equipamentos e como isso vai estar trazendo benefícios aí para os nossos agricultores. Ô Felipe, a gente está num momento agora, né, que começou o início dessa colheita da cana. Inclusive, eu estava conversando com alguns técnicos da Conab e eles me disseram que estão no campo para realizar o quarto levantamento da estimativa de safra, seja de grãos e também de cana. E a gente sabe que o terceiro levantamento dessa safra, 22-23, principalmente de cana-de-açúcar, que é um pouco do nosso foco aqui, foi divulgado lá em dezembro passado e apresentou, né, uma estimativa de produção de quase 600 milhões de toneladas, um crescimento aí de 4,5%, comparado ao segundo levantamento de safra. Então, o que acontece? Está todo mundo na expectativa para esse quarto levantamento. E aí a gente começa a pensar sobre a gestão das máquinas no campo, porque uma boa safra, ela se concretiza não só através de boas sementes, de um bom preparo do solo, a escolha dessa semente, do plantio bem feito, dos tratos culturais também, que tem que ser ali, né, tem que estar de olho nesses tratos culturais, o uso de tecnologia no campo, mas também tem a questão da gestão dessas máquinas agrícolas. Então, eu queria começar esse bate-papo contigo, primeiro você explicando para a gente o que é uma boa gestão de máquinas agrícolas hoje. Bom, acho que resumindo a boa gestão é a gente conseguir fazer mais com menos, né? Então, é a gente ter o ápice da nossa produtividade com menos custos, né? E no caso de toda essa gestão, a gente consegue fazer tanto o direcionamento dos dados agronômicos da nossa propriedade ou da nossa usina, como também a gente consegue fazer o gerenciamento dos dados de máquinas. Bem, como você mencionou, a gente vai ter aí uma produtividade bem elevada comparado aos 2 últimos anos que sofremos por secas e intempéries climáticos, né? E acredito que o produtor tem aí condições de estar tirando um bom proveito aí da tecnologia para tá cada vez mais otimizando os canaviais, né? E eu fico imaginando, Felipe, que é o seguinte: quando o produtor utiliza de estratégias de gestão destas máquinas, ele consegue aproveitar aí o máximo, né, aquilo que o maquinário tem para oferecer para ele. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da sua experiência e dessas estratégias de gestão dessas máquinas agrícolas. Hoje, as máquinas vêm equipadas com vários sensores, várias tecnologias que muitas vezes o produtor ou a usina não consegue, às vezes, utilizar 100% daquilo que ela entrega, né? Vamos pegar exemplo nós temos carros aí com tecnologias embarcadas e muitas vezes a gente utiliza só o básico mesmo, né, que é dirigir, a gente não usa um controle de velocidade ou posicionamento de faixa, né?
mas aquilo já tá implícito lá no equipamento para facilitar a nossa condução, né? E muitas vezes a gente faz ou por desconhecimento ou realmente por não querer utilizar, né? Mas isso facilitaria muito, ajudaria muito nós na questão da gente tá focando a nossa atenção em outras atividades e focando nos perigos que estão ali na via, né? Então, é a mesma coisa com o produtor, né? Então, às vezes tem tecnologias embarcadas na máquina, ela vai estar passando informações para nós a todo momento, mas a gente não tira ali 100% do proveito daquelas informações, né? Então, acho que Sim. esse é o principal desafio que nós temos hoje. Como que a gente consegue, como que a gente trata essa informação que está sendo gerada pelas máquinas ou pela nossa lavoura e como que a gente tira proveito disso 100% da tecnologia, né? Sim, você chegou num ponto muito importante, que é a questão de todos os dados, né, que essa máquina traz para o produtor rural. Porque assim, a gestão das máquinas, ela é um conjunto de processos, né? De práticas ali com o objetivo de garantir que os equipamentos estejam sempre em boas condições de trabalho, sem risco de quebra. Tem esse papel aí da gestão de monitorar todos esses números, todos esses dados, né? A fim de que o produtor se organize, né? De uma forma que esses dados também da máquina ajudem ele, não só no calendário de planejar a safra dele, mas também num calendário de revisar a manutenção preventiva de uma máquina, né? Você programar ali também o trabalho daquele técnico, do operador, ter um planejamento estratégico. Então, assim, o principal instrumento dessa gestão das máquinas também vai para o lado da manutenção preventiva, porque se a gente não olhar para isso, não há durabilidade da máquina que aguente, né, um bom estado operacional, não é verdade? Sim, e você acho que bateu num ponto chave aí, que é a questão do planejamento. Muitos clientes, quando a gente olhava para trás, eles já começavam a fazer essa gestão somente no monitoramento e na análise dos dados depois. Não tinha um planejamento prévio. E a gente gosta de separar na nossa plataforma que nós temos que planejar antes. Então, a gente tem como planejar toda aquela atividade, se é uma pulverização, se é uma colheita, qual variedade que eu vou colher, qual área que eu vou colher, se é no caso da pulverização, qual taxa que eu vou aplicar, quais produtos eu vou aplicar. E eu consigo enviar isso para a máquina. Nós chamamos isso de planejador de trabalho. Isso já vai totalmente configurado para a máquina. Então, isso te elimina alguns erros operacionais de aplicar em talhões ou fazendas errados, de aplicar taxas que não eram para ser aplicadas, e do que você apenas chorar o leite derramado, né? Então, o que a gente via muito antes com o pessoal de análise dos dados, eles encontravam uma área lá que foi feita numa taxa que não estava condizente com o que eles queriam, né? Mas se eles tivessem feito o planejamento antes enviado para a máquina, com certeza o operador não ia ter errado aquela dose, aquela taxa, né? Ia ser algo que poderia ter sido evitado, ao invés de você só conseguir fazer a gestão de olhar o que que foi feito errado, né? Sim. Ou seja, né, a gente precisa entender o seguinte, que com a gestão das máquinas, o produtor não apenas eleva a transparência operacional desse trabalho, mas ele também prolonga a vida útil desse equipamento. E se a gente olhar para longo prazo, né, isso retorna para o produtor rural uma economia, né, considerável, porque assim, quanto maior a disponibilidade dessas máquinas, maior a produtividade que ele pode extrair com esses recursos aí disponíveis de operação, né? Então, há muitas vantagens nessa questão de ter uma boa gestão dessas máquinas no campo. E a gente precisa diagnosticar, né, otimizar essas máquinas. E aí eu queria que você entrasse um pouquinho nessa importância, né, da boa gestão das máquinas e o que o produtor precisa fazer, né, para ele ter uma boa gestão das máquinas agrícolas. A gente podia elencar aqui alguns itens, né, para ele entender um pouco melhor aí essas ações.
Certo. A gente olhando para o lado operacional, né, tanto grãos quanto cana, toda operação ela tem uma janela a ser cumprida, né? Então, se você pega o plantio de grãos, ele tem uma janela para que você vai ter a melhor utilização do plantio. Tanto na cana também você tem um período ali, na maior parte das regiões, onde você tem que estabelecer o plantio para você ter o maior potencial produtivo da cana-de-açúcar, né? E aí é lógico que se você mantiver a saúde da sua máquina em dia, de você controlar as operações, se elas estão feitas da forma adequada, por exemplo, não só se o operador está fazendo numa velocidade acima do que você permitiu, mas também se ele estiver fazendo muito abaixo. Se o rendimento operacional dele está muito baixo, isso vai comprometer a sua janela. Então, isso faz parte da gestão sua, dos equipamentos, da sua janela operacional, né? Então, isso tudo vai impactar na sua quantidade de máquinas, no seu custo e no rendimento operacional. E aí, para isso, a gente precisa, então, quero elencar aqui algumas características para isso, né? Alguns planejamentos assim. A gente precisa ter uma manutenção e uma limpeza periódica dessas máquinas. Correto. A gente precisa ter uma manutenção e limpeza periódica, preciso ter posso, até mesmo na nossa plataforma, você pode estar estabelecendo uma manutenção diária, né? Tipo, por exemplo, a cada 24 horas você estabeleceu uma manutenção ali periódica, né? Você tem também toda a nossa manutenção, o nosso guia de manutenção de fábrica. Você tem os alertas das máquinas, né? Então, essas máquinas vão estar gerando alertas sobre a saúde dela, por exemplo, códigos de falhas de combustível. Isso vai indicar que seu combustível está com água ou com alguma impureza. Isso vai acionar o filtro, vai indicar para que você tem que olhar para esse tema, né? Então, não só aquelas manutenções periódicas que você tem que realizar, ela vai estar te informando todos os percalços do dia a dia, né? Falhas de sensores que você tem que estar verificando para que isso não ocorra uma quebra futura. Então, próprias máquinas vão estar orientando você como que está a saúde dela. E é claro, quanto mais você vai ignorando isso, mais você pode estar chegando a uma quebra ou um impedimento na máquina que vai comprometer ali a sua janela operacional, o rendimento do seu plantio, o rendimento da sua colheita. Então, isso é muito importante para a questão de gestão de máquinas, dimensionamento de equipamentos e entre outras coisas. A gente não pode esquecer a questão, né, do sistema elétrico, que na sequência vem os sistemas de telemetria, né, que é tão importantes esses sistemas justamente para combinar aí a questão do software, dos sensores e análise de dados, né, que a gente comentou agora pouco aqui, que vai coletar esses dados operacionais do desempenho dos equipamentos, né? E isso tem que estar ali, esse ponto de conectividade, né? Tem que estar ali sempre chamando a atenção desse produtor rural. Hoje eu acho que é um dos maiores desafios nosso a conectividade rural. A gente ainda tem estados que é muito baixa a questão da conectividade, né? Quando a gente vai partindo para... Aqui em São Paulo, nós somos privilegiados, né? A gente tem uma boa cobertura, mas quando você vai subindo para o nosso centro-oeste, em áreas altamente produtivas também, né? A gente tem um gap de conectividade aí, e isso impacta realmente na gestão, né? Então, quando a gente tem ali uma conectividade, a máquina vai estar nos informando questões de máquina, né, da saúde dela, dados de como ela está trabalhando, mas também dados coletados agronômicos, como que foi feito aquele plantio, como foi feita aquela aplicação, como que está a sua colheita, né, questão de produtividade, umidade dos grãos. Então, tudo isso são dados que requerem um pouquinho de conectividade e requer também uma boa gestão dos dados, né? Para que você possa tomar a melhor ação em cima disso, né? Então, caso você não tenha uma cobertura muito boa na sua propriedade, é claro que você não vai ter uma gestão em tempo real, né? E sim com algum delay ali, depois de que trabalhou, se comunicou com
a internet da sede. Então, se você quer ter uma gestão mais assertiva e em tempo real, é preciso ter a conectividade, sim. Ô Felipe, para a gente ter assim uma gestão assim agrícola, né, dessas máquinas do campo, garantir assim que o dia a dia do produtor rural seja eficiente, a gente também não pode esquecer da questão da conferência desses implementos agrícolas, né, todos os dias, né, das plantadeiras, se elas estão apresentando boa condição operacional. Mas eu vou falar de um assunto aqui que eu acho que pode parecer bobeira, mas eu acho que não é, porque eu já vi muito produtor rural falando assim comigo: olha, Ângela, fui colocar a máquina no campo e caiu uma chuva danada, eu fiquei 3 dias sem trabalhar. Quando eu resolvi que o tempo ajudou, que eu resolvi ir para o campo para colocar essa máquina para funcionar, eu tive problema com os pneus da máquina agrícola. E isso aí é uma prioridade dessa gestão das máquinas, né? A saúde desses pneus, né? Isso é raro, mas acontece sempre, né, Ângela? Não só com os pneus, mas é aquilo, a gente está pronto para trabalhar, mas para, às vezes, por alguns determinados dias, e quando vai retornar, sempre aparece um problema. Fala, putz, fiquei todo esse tempo parado, tive todo esse tempo para Sim. resolver, e quando eu vou trabalhar, acontece esse tipo de intempérie, né? Mas a gente pode estar inserindo isso como também uma manutenção periódica, né? A conferência dos pneus. A gente tem como, por exemplo, estar monitorando as máquinas com relação a índice de patinagem, a índice de carga de motor, né? Para a gente ver se aquela operação que a gente está desenvolvendo, aquele trator realmente está nas melhores condições para desenvolver para puxar aquele implemento, para estar desenvolvendo aquela operação, ou a gente precisaria olhar para algo como lastreamento, ou se avanço para conferir a questão do índice de libras de pressão do pneu, né? Então, tem todos esses parâmetros que sim, a gente pode tá adaptando para a gestão ali da plataforma e fazer de uma forma eficaz. Ô, Felipe, você estava falando sobre isso e me veio à mente aqui alguma questão referente a otimizar essa atividade no campo, né? E aí tem a questão que o que está muito em alta, que os produtores estão comentando agora, sobre esse tráfego controlado em sistemas de produção de grãos. Você poderia trazer para a gente assim alguma coisa com relação a isso? Se isso é um desafio hoje para o produtor que é referência numa prática, por exemplo, de cultura de cana ou de soja, por exemplo, o que é esse tráfego controlado? Isso aí é bem antigo já para o pessoal de cana. Uhum. Eu comecei a trabalhar com isso em 2011. Então, o pessoal olhou muito para isso pela questão de compactação, por ser uma cultura perene, a gente precisava otimizar esse controle do tráfego, saber onde realmente cada equipamento passou e controlar as passadas deles, né? Porque isso permitia cada vez mais a gente prolongar a vida útil do nosso canavial. E hoje acredito que está se tornando cada vez mais visto pelo pessoal de grãos, principalmente em você otimizar a questão da sua semeadura, por exemplo, não plantar onde o seu pulverizador iria trafegar, né? Pois você estaria jogando não só a questão da semente fora, como também a questão dos adubos, entre outros produtos que você poderia utilizar ali naquele espaço, né? Então, acho que eles estão olhando isso mais para a questão de você otimizar os insumos, né? Que hoje é grande parcela do custo de produção do sistema, né? Do que realmente, e também na questão de você otimizar ali o tráfego por não ter um preparo de solo hoje no sistema de plantio direto, a gente fazer às vezes uma ação controlada e localizada aqueles locais que estão tendo o tráfego, né? E não fazer às vezes um preparo em área total, né? Para você aí conservar a qualidade do solo e matéria orgânica ali, entre outras questões que você atinge quando faz um preparo de solo. Sim.
E ultimamente, né, nas viagens que você anda fazendo, as visitas a campo junto a esses produtores rurais das mais diversas culturas, quais são assim os desafios, as dores, né? Ou o que, que melhorou com a relação deles com a gestão das máquinas agrícolas, que você pode pontuar aqui para a gente nessas conversas que você tem com esses produtores? Aí são dois paralelos, né? Muito antes a gente incentivava e às vezes até brigava com os produtores para eles utilizarem a tecnologia, né? E hoje já é o contrário, né? Então, quando eles têm essa virada de chave, eles vêm procurar a gente, buscar melhorias para estar cada vez mais evoluindo nessa questão, né? Da gestão, da economia de insumo, de aplicar na hora correta, aplicar no local correto também, otimizar a sua produtividade. Muitos já comentaram que eles só conseguiram chegar a esse patamar de produtividade. Eu conversei há pouco com o produtor de milho lá na Copavel, onde agora a gente está tendo a questão das cintilações, né, que são desvios no GPS, que às vezes não permite como que a gente tenha uma precisão muito boa a nível de controle de tráfego. E isso às vezes impacta na época do plantio e ele precisava ter uma precisão, pois somente depois desse nível de precisão ele conseguiu ter aquele nível de produtividade de produção da lavoura de milho. Então, vem essas cobranças com relação ao uso da tecnologia e eles conseguem enxergar a importância de como isso afeta a produtividade e ao custo de produção dele. Por isso que a gestão das máquinas, né, sempre tem que estar ali redondinha no planejamento, né, na planilha desse produtor rural, né? Porque se a gente não tem uma manutenção dessas máquinas, essas ações preventivas, realmente, quando a gente for ver lá na planilha, nesses custos do produtor rural, o custo acaba aumentando, ele nem percebe, porque às vezes é uma diferença de centavos, mas que no final da safra vai fazer uma diferença gigante para esse produtor rural. Então, isso reforça mais a importância, né, de ter essa gestão dentro do campo. Falando aqui sobre gestão de máquinas, eu quero trazer aqui para esse bate-papo um assunto agora com relação à cana, né? A gente está iniciando essa colheita da cana no centro-sul do país. E com o início da colheita da cana, a gente também está no início de uma nova estação, que é o outono e daqui a pouco o inverno. E essa estação outono e inverno, ela já é caracterizada pela diminuição da chuva, e a gente vê um cenário um pouco mais seco, aquele cenário onde pode começar a acontecer queimadas, aonde pode acontecer também incêndios. E os incêndios, eles podem ocorrer durante todo o ano, né? Principalmente nesse período que eu mencionei agora de clima seco, pouca chuva, vento forte e altas temperaturas. Segundo a Defesa Civil, o Brasil já ocupa o quarto lugar entre os países da América Latina com o maior número de focos de incêndio, né? Esse dado é de 2022. Então, eu queria saber de você, com a sua expertise, a gente pode ajudar esse produtor rural, junto com a gestão das máquinas e de forma digital, a gerenciar esse tipo de problema? Eu acredito que sim, isso é possível. Eu acredito que boa parte das usinas já estejam com a sua frota dimensionada para estar trabalhando esses tipos de temas, né? Então, todos têm brigadas de incêndio, têm caminhões-pipas preparados com combate a incêndio nas frentes de serviço. Eu acho que na parte digital e de gestão de máquinas, o que pode estar auxiliando eles nessa parte de gestão do dimensionamento da frota, né? Para onde que essa frota está e alguém fazer essa gestão de direcionar essa frota para o foco de incêndio ali ou do ponto de trabalho que vai ter que executar esse controle, né? A gente pode também fazer toda a gestão de manutenção para que esses maquinários estejam aptos com saúde ali para no momento que precisar eles estejam
eles estejam tudo ok para fazer o controle ali do incêndio, né? E também a gente consegue fazer vários outros tipos de monitoramento, questão de nível de combustível. Então, qualquer maquinário que esteja ali dentro da lavoura que vai atuar na questão de auxílio ali para esse pessoal de combate a incêndio, a gente consegue fazer essa gestão, se ele está ok, se tem combustível. E caso não tenha, a gente consegue também fazer a gestão dos comboios para que direcionem a esse ponto e abasteça esses equipamentos. Então, são várias formas de gestões que vão estar auxiliando eles aí, não diretamente no controle, mas que faz uma diferença no final. Sim. Bem, a gente está chegando aqui já no final do nosso bate-papo, mas eu não poderia deixar de fazer aquela pergunta que vale 1 milhão para você, né? Quais são as dicas aí que você traz para o produtor rural, né? Para ele realizar uma melhor gestão dessas máquinas agrícolas e implementos no campo, já que ele está iniciando também essa colheita e a gente tem um ano inteirinho pela frente ainda. Pensando no produtor de cana, por exemplo, de uma usina, a gente sabe que são várias operações ocorrendo ao mesmo tempo, são várias fazendas, né? Então, dividir ali a gestão entre máquinas e propriedade, né? Onde você tem ali uma visão de o que eu posso melhorar no meu estado agronômico, na minha propriedade, e na questão de máquina, como eu consigo gerenciar melhor as minhas máquinas, questão de saúde, de planos de manutenção, e sempre ter em vista essa questão de que eu posso planejar as informações, encaminhar para as minhas máquinas e acabar monitorando, executando e analisando melhor para uma melhor tomada de decisão, né? Então, por exemplo, eu posso monitorar a minha colheita através dos meus mapas de produtividade e criando as minhas zonas de manejo para otimizar a utilização dos meus insumos, da minha vinhaça localizada ou da minha adubação. Então, são várias dicas. Não, às vezes eu não teria somente uma dica para dar, são várias dicas que às vezes ajudaria ele a produzir mais com menos, né? Então, acho que essa é a principal visão que a gente teria que ter com relação à tecnologia e à gestão de máquinas. Ou seja, né, é importante gerenciar essas máquinas. A gente precisa também olhar para essa questão das tecnologias associadas à agricultura de precisão, né? Essa mecanização, ela vem sendo praticamente aí obrigatória para esses produtores rurais, né, consigam dar conta desse crescente aumento da demanda por mais produtividade, sustentabilidade e qualidade da produção. Então, ter uma correta manutenção ali das máquinas, um bom funcionamento dos equipamentos, vai ajudar a aumentar a vida útil dessa máquina e ajudar você, agricultor, a evitar esses gastos desnecessários. Quero lembrar você, produtor rural que está nos ouvindo, que esse episódio aqui do podcast Agrotalk tem uma continuidade, tem uma série aqui da John Deere que traz aí informações, né, outras informações sobre a gestão dessas máquinas no campo. A gente tem um episódio falando sobre as tecnologias disponíveis no campo para ajudar você, produtor rural, a produzir mais e reduzir os seus custos. Não deixe de conferir também na nossa plataforma o episódio falando sobre como otimizar a sua máquina para extrair o melhor rendimento. Então, tem continuidade essa série com outros conteúdos para você, produtor rural. Felipe, quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no podcast Agrotalk, trazendo para a gente a sua experiência, né, a sua visão dessa gestão de máquinas do campo e convidar você para retornar aqui com outras novidades, com outros feedbacks de produtores rurais, trazendo e complementando o conhecimento aqui para a gente. Eu que agradeço, Ângela, em poder compartilhar toda a minha vivência, minha experiência com máquinas e somar cada vez mais para os nossos clientes e produtores rurais. E fico à disposição, será uma honra, vou retornar e poder compartilhar ainda mais com esse público. Obrigada, então, e até a próxima. Até a próxima, pessoal.